palavra para o nosso querido professor Geraldo Prado, para suas considerações, e depois, em seguida, a Patrícia, e que a gente possa ter oportunidade, então, de um debate a respeito de tantas questões que colocamos aqui. Muito obrigada. Meu cordial boa tarde. Ficamos sempre inseguros nesse meio digital. Vocês estão me escutando? Obrigado, muito obrigado. Meu cordial boa tarde. Minhas primeiras palavras são de agradecimento. Agradecimento ao Instituto de Defesa do Direito de Defesa, na pessoa do presidente, querido Hugo, ao Observatório das Audiências de Custódia da Faculdade Nacional de Direito, Nossa Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na pessoa da professora Júnia, à Justiça Global, na pessoa da nossa queridíssima Monique Cruz. Quero dizer a Isabela, que durante tanto tempo esteve, Isabela Lucena, integrando o nosso grupo de pesquisa matrizes do processo penal, que as pessoas mais importantes deste encontro são as investigadoras, são as pesquisadoras, não somos nós, com certeza, não somos nós. São vocês e também a Patrícia do mecanismo contra a tortura. Eu serei brevíssimo, lerei um pequeno trecho do prefácio ao relatório Prisão como Regra, mas eu quero fazer alguns registros. O primeiro deles, o ano de 2020 está sendo um ano singular. Para o sistema de justiça criminal brasileiro, o mês de outubro consegue ser ainda mais singular, mais destacado, e não necessariamente porque temos boas notícias. No dia 12 de outubro último, o ministro Celso de Mello se aposentou. O ministro Celso de Mello ficou no Supremo Tribunal Federal por 31 anos, é responsável por uma jurisprudência garantista, muitas vezes conquistada com a diferença de um voto, como foi o caso da reafirmação do âmbito normativo da presunção de inocência nas ADCs do final do ano passado. E ele encerra a sua atuação na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, julgando um habeas corpus que tem um número cabalístico, 888 de Minas Gerais, que foi produto de uma decisão unânime da segunda turma, e a ementa deste julgamento, deste acórdão, já está disponível, assim como o próprio voto do ministro Celso de Mello. E toda a primeira parte da ementa deste julgado que o ministro escolheu para ser aquele que, em solenidade, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, representaria a sua despedida da Corte, do Supremo Tribunal, mas também, né, desse universo mais formal e institucional do sistema de justiça criminal, toda a primeira parte dedicada à audiência de custódia, à sua imprescindibilidade, à característica da audiência de custódia como um direito fundamental, toda a primeira parte da ementa e toda a primeira parte do voto do ministro Celso de Mello é dedicado à audiência de custódia. Isso não é pouca coisa. Esta escolha intencional do ministro Celso de Mello, ela é simbólica. O ministro Celso tinha essa característica, como ministro do Supremo Tribunal Federal, de lidar bem com esse universo do simbólico, e quis marcar a sua despedida reafirmando alguns valores fundamentais à tutela da dignidade da pessoa humana, que dizem respeito com aquele segmento de pessoas, como foi dito mais cedo aqui no nosso início do trabalho, que são os indesejáveis, são os invisíveis, são os marginalizados, são os vulneráveis, e ele reafirma um compromisso com a defesa do direito dessas pessoas, e o faz por meio da eloquente manifestação do valor intrínseco e extrínseco das audiências de custódia. Então, eu inicio esse meu momento aqui de exposição
que é basicamente de leitura de um trecho do prefácio que fiz ao Prisão como Regra, mencionando isso, porque, como eu disse, o ano está sendo um ano terrível e o mês ainda mais terrível para o sistema de justiça criminal. Então, essa boa notícia, eu trago a reflexão de todos nós, essa manifestação de um ministro que sai, de um julgador que nos deixa. Eu quero ler a primeira parte do prefácio, esclarecendo a quem nos assiste, a quem nos ouve, que eu, durante 25 anos, eu fui do Poder Judiciário. Eu fui juiz criminal e fui desembargador criminal. Antes disso, por quase 3 anos, eu integrei o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, fui promotor de justiça. E aqui eu conto um pouco essa história relacionada ao nosso tema, mas naquilo que talvez seja o que está por trás das decisões políticas, o que está por trás de um movimento de resistência às garantias e aos direitos constitucionais e convencionais no campo do processo penal. Eu penso que essa primeira parte do prefácio, ela pode ilustrar bem isso. Me permito essa leitura, o farei na maior velocidade possível, tentando evitar que as pessoas também se cansem ou não entendam. Ingressei na magistratura de carreira do Estado do Rio de Janeiro em janeiro de 1988, depois de um período de pouco mais de 2 anos exercendo o cargo de promotor de justiça. Naquela época, a Escola da Magistratura era apenas um projeto que começava a tomar forma por iniciativa do desembargador Cláudio Viana, sendo certo que os esforços para o aperfeiçoamento cultural e técnico-jurídico dos juízes e desembargadores tinham origem, de um modo geral, no ambiente da Associação dos Magistrados. Este foi o contexto da realização de ciclos de palestras que privilegiariam uma geração de julgadores ávidos às segundas-feiras pela manhã por ouvir grandes juristas e debater temas que as circunstâncias de uma nova Constituição em de um anunciadamente inédito tempo de democracia propiciavam. Portanto, estávamos ali. Eu ingresso meses antes da promulgação da Constituição, antes do 5 de outubro, ingresso em janeiro de 88, no Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Havia todo um ambiente que desde 1985 se respirava como de retorno à normalidade democrática, mas mais do que isso, conhecendo a história autoritária da nossa sociedade, do nosso Estado, tinha-se uma expectativa de uma democracia a ser concretizada em termos inéditos. E o texto constitucional que era construído desde 1987, ele nos assegurava o direito de ter as melhores expectativas, de esperar pelo melhor, e, de fato, a Constituição de 1988, ela procura ser esse compromisso com uma democracia muito mais consistente do que uma mera democracia formal. Aí fala aqui das inúmeras palestras que assistíamos todos nessa nova experiência, e digo o seguinte: eu me refiro a um dos grandes juristas brasileiros, processualista civil, José Carlos Barbosa Moreira. Barbosa Moreira, praticamente em todas as suas falas, alertava para o dever metodológico do jurista de não fazer afirmações sobre o funcionamento das instituições do sistema de justiça sem apoio em pesquisas empíricas rigorosas e qualificadas. O jurista advertia de que sofríamos o mal das afirmações especulativas, que reverberavam como verdades absolutas, a partir da falácia do argumento de autoridade. O peso de uma declaração do juiz em virtude do seu status social emprestava aos pronunciamentos sobre qualquer tema, da maioridade penal à demora nos julgamentos, o ar de, entre aspas, verdade científica, atestada pelo mais acreditado dos atores jurídicos. Contra a falácia do argumento de autoridade, em grande parte responsável pelo alheamento do juiz às ricas análises que as demais ciências sociais ofereciam, Barbosa Moreira recomendava pesquisas empíricas de qualidade, como estas que nós estamos aqui testemunhando a apresentação do resultado pelos diversos atores, e eu faço um registro
me passou aqui, não há dúvida que temos que fazer esse registro. Isso tudo faz parte de um convênio com o Conselho Nacional de Justiça, com o CNJ. É importante dizer que essa pesquisa ela foi solicitada pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas, voltando aqui, ele recomendava essas pesquisas empíricas de qualidade. E isso não era o que se tinha naquela época. Ter às mãos dados processados em pesquisas de campo, qualitativas e quantitativas, metodologicamente orientadas, era a condição sine qua non para o conhecimento seguro do objeto das intervenções no âmbito do direito, permitindo separar o joio do trigo, o que era fato do que não passava de fabulação, de imaginação, especulação, ainda que ornamentada pelo rebuscado e às vezes incompreensível discurso jurídico, o jargão jurídico que dominava e ainda domina esse universo comunicacional dos atores do direito. É importante sublinhar que o direito, pelo caráter imperativo das decisões produzidas em sua prática social, caráter acentuado pela coercitividade inerente às decisões judiciais, é frágil e pouco resistente à sedução de alienação e afastamento do mundo da vida. Foi dito aqui pela professora Júnia como o mundo real ele estava alheio às audiências de custódia. O episódio das mulheres algemadas que foram presas em flagrante por um furto, e aquilo fica assim, que mundo é esse? Isso não é um mundo da vida das pessoas, né? Esse é um mundo idealizado ali pelos magistrados. O poder impor a decisão pela autoridade do magistrado, exercida no processo, cobra das democracias contemporâneas, em sua trajetória de amadurecimento, constrangimentos epistemológicos dirigidos à contenção de eventuais excessos e abusos que a ficcionalização do direito tende a dissimular. Esses são os dois pontos no prefácio que eu penso que são os mais importantes. O primeiro deles, o papel das pesquisas. As pesquisas como esta, que é de excelente nível, de grande qualidade, elas constrangem, do ponto de vista do conhecimento, o discurso jurídico padrão, que elas mostram uma realidade que não é aquela que está retratada na narrativa judicial. Volto a esse ponto daqui a 10 minutinhos, no final da minha fala, mas penso que isso é muito importante, porque outros mecanismos de constrangimento dessas narrativas idealizadas têm se mostrado muito ineficazes. A doutrina do direito comprometida com democracia, Constituição e República, ela tem perdido a batalha nos tribunais. Ela não tem conseguido produzir bons resultados. A própria alteração legislativa mencionada pelo nosso presidente Hugo no início da sua exposição, ela tem sido esvaziada, ela tem sido ali desidratada por um processo de hipotética interpretação e aplicação destas novas regras pelo Supremo Tribunal Federal, que mostra também o quanto o poder judicial, e particularmente o poder do Supremo Tribunal Federal, ele é impactante na configuração do direito. Então, se as leis não conseguem constranger os juízes, se a doutrina não consegue constranger os juízes, esse campo de conhecimento das investigações produzidas em ambiente universitário, numa relação com as organizações do terceiro setor, com entidades do terceiro setor, e com o apoio da comunicação social, com a possibilidade de ampla divulgação do resultado destas pesquisas, ele tem esta função de constranger os juízes, tem que constranger mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Talvez seja mais poderoso do que a doutrina, talvez seja mais eficiente e eficaz que as próprias leis. Então, esse é um aspecto que eu ressaltei no prefácio, que eu considero importante, mas tem um segundo aspecto também, que eu quero aqui mencionar, e vou ler só mais uma página e meia, porque vai falar disso, e que é central, e que tem uma relação direta com o que é hoje o trato da audiência de custódia no processo penal brasileiro, que é a ficcionalização do direito. Eu digo aqui, o poder impor a decisão pela autoridade do magistrado, exercida no processo, cobra das democracias contemporâneas, em sua trajetória de amadurecimento, constrangimentos epistemológicos dirigidos à contenção de eventuais excessos e abusos que a ficcionalização do direito tende a dissimular.
todo esse aparato que nós vemos, todo esse aparelho que nós vemos funcionar e que começa da notícia crime ou da prisão em flagrante e vai terminar no julgamento do Supremo Tribunal Federal, hoje no Brasil, ele é profundamente ficcionalizado. Ele está distante, ele não responde, ele não tem correspondência com a realidade, e esta ficção, ela depõe contra os juristas, tanto quanto as fake news no mundo da política. Nós criticamos bastante o emprego de fake news, mas não criticamos decisões judiciais em que a verdade ela não está em jogo, a verdade simplesmente ela é escanteada, a verdade é escanteada, a verdade ela é colocada para fora da sala dos tribunais, como um mecanismo, como uma técnica, uma estratégia judicial de realização de um controle social cada vez mais bárbaro, Tá? Então eu vou falar só um pouquinho dessa questão da ficção, porque é importante. As brumas que misturam uma e outra, ficção e realidade, tornam-se ainda mais espessas, conforme a função e finalidade dos institutos jurídicos não coincidam com as práticas e tradições dos juristas, ou contrariam os objetivos que esses atribuem a si e às suas corporações. Quando os juízes se veem como responsáveis pela segurança pública, eles estão atuando no campo ficcional, porque não é isso que a Constituição estabelece para eles. Não é essa função que a Constituição lhes atribui. Isso é pura ficção. Uma ficção na qual eles acreditam. É como se fossem atores representando os papéis e acreditando serem as personagens cujos papéis eles estão representando. Uma confusão entre ficção e realidade que é extremamente perversa, porque vai atingir segmentos enormes da população brasileira, diretamente os 800 mil presos, indiretamente a família, essas famílias todas, dessas pessoas todas, e mais aqueles que ficam em um sistema de controle vigiado, ou nas infrações de menor potencial ofensivo, ou por mecanismos de suspensão condicional do processo, transação penal e etc., que formam um segmento bastante expressivo da população brasileira, quase toda ela localizada na base da pirâmide socioeconômica. Então, eu faço referência, são mais 3 parágrafos, com isso eu encerro aqui para voltar e finalizar a minha exposição. Jorge Esquirol, que é um professor cubano radicado nos Estados Unidos, adverte que, particularmente na América Latina, é o próprio direito que se converte perigosamente em ficção, fabulação hábil a sustentar discursos de legitimação da atuação, em especial dos agentes estatais, da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, enquanto a prática desestima os institutos jurídicos ao implementá-los, muitas vezes, em sentido oposto aos seus fins declarados e aos objetivos cogitados, por exemplo, dos legisladores. No nosso caso, da nossa pesquisa, a audiência de custódia, de acordo com o levantamento que foi apresentado aqui pela Isabela, pela Júnia, ela passa por esse processo de inversão ideológica. Ela foi idealizada para atingir um objetivo e ela é instrumentalizada para cumprir outro. A decisão a que eu me referi, no HC 188-888, é aquela que proíbe a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. E o motivo da audiência de custódia aparecer no preâmbulo da decisão é porque isso estava se dando dentro das audiências de custódia, como foi aqui observado pelas investigadoras. Então, eu tenho aqui uma distorção ideológica. Dos direitos fundamentais. Esquirol alude a uma construção social do direito referida a argumentos, imagens, discursos que servem para legitimar o direito e para efetuar mudanças nele. O autor cubano, apoiado na noção de que o direito, antes de qualquer coisa, é uma aposta institucional, e talvez não seja isso que nossas elites estejam percebendo, porque quando elas levam a ficcionalização ao extremo, elas nos levam também ao extremo do rompimento institucional. Elas tensionam de tal ordem aquele pacto social que ficamos permanentemente próximos à ruptura.
ficamos permanentemente próximos à ruptura. O direito, para além do que nós possamos imaginar que ele seja, regulação social, prática social, o direito é uma aposta. O direito é uma aposta institucional, é a aposta de que os conflitos podem se resolver sem o emprego da força, sem que o mais forte se imponha ao mais fraco, E aqui, caminhando para o fim, né, assinala Esquirol que as percepções generalizadas do direito condicionam um grande número de interações nas esferas pública e privada. São relações que se estabelecem fundadas, em primeiro lugar, na boa-fé e sinceridade de que determinado Estado aplica o direito, em especial aquele cuja fonte vem de fora, que é o caso da audiência de custódia, as normas internacionais que a inspiram, e conforme cânones que permitam constatar que o instituto jurídico atende às finalidades para as quais foi concebido. Eu paro aqui nesse ponto e volto ao mês de outubro, volto à importante apresentação dessa pesquisa aqui e volto ao Supremo Tribunal Federal. O direito é uma aposta institucional. As audiências de custódia pretendem ser mecanismos que se apresentam como capazes de desestimular a prática da violência policial. O primeiro objetivo das audiências de custódia é um objetivo dissuasório. É o seguinte, olha, se a pessoa chegar ali e tiver indicativo, como foi mencionado pelas investigadoras, de que sofreu violência física ou psíquica, isso vai gerar uma reação. Isso vai gerar uma reação institucional. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é a qualificação da própria atividade de investigação de notícias-crime, em que se pretende se deslocar o foco do corpo da pessoa suspeita para técnicas de investigação de fatos. Portanto, saindo de um direito penal do autor que massacra a população negra, jovem, como foi dito aqui pela Isabela, para um direito penal que seja efetivamente do fato. Então, nós estamos nesse contexto. E nesse contexto de aposta institucional, não podemos mais nos guiar pela ficção. E o que vimos na semana passada? E com isso eu encerro essa minha manifestação. O que vimos na semana passada? Foi deferida uma liminar pelo ministro Marco Aurélio, determinando a soltura de uma pessoa. E esta liminar, ela teve seus efeitos suspensos por ato do presidente do Supremo Tribunal Federal. Imediatamente é convocada uma reunião do Pleno, até uma sessão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, em que, a rigor, o que se discutiria? Em primeiro lugar, será cabível aquela suspensão da liminar de um ministro da Corte por ato do presidente. Em segundo lugar, admitindo-se o seu cabimento, se concretamente era para se ratificar aquela suspensão dos efeitos. Então, a rigor, o procedimento seria esse. E o que nós assistimos ali, e que tem uma relação direta com o discurso judicial e com o discurso do Ministério Público, capturado pela pesquisa desenvolvida pelos institutos, a pedido do próprio Conselho Nacional de Justiça. Em primeiro lugar, o tema passou a ser a prisão ou a soltura daquela pessoa. Em segundo lugar, se um determinado artigo do Código de Processo Penal, cuja redação foi modificada no final do ano passado, dezembro de 2019, ele poderia ser interpretado contra o texto expresso do artigo, que fala que a não avaliação de uma prisão preventiva ao final de 90 dias converte a prisão em ilegal, e a Constituição diz em duas passagens: toda prisão ilegal será relaxada, caberá habeas corpus contra a prisão ilegal. Não há discussão, não há esforço hermenêutico que supere isso. Então, esses dois assuntos que não poderiam, em hipótese alguma, ser objeto da decisão do Tribunal Pleno na semana passada, foram os assuntos dominantes, e o mais assustador, e o que nos leva para esse universo ficcional, em que a aposta institucional é perdida em favor de uma barbárie, em alguma medida, comandada pelo Poder Judiciário, é que, para se admitir, avaliar se aquela suspensão, era
juridicamente admissível ou não, para permitir levar a cabo essa avaliação, pelo menos 4 ministros disseram: a lei não permite, a Constituição não permite, mas a excepcionalidade do caso justifica. Como pode sobreviver um direito em que o mais alto tribunal do país, que tem a obrigação de dar o exemplo, diz que não aplica a Constituição, não aplica as leis, porque há uma excepcionalidade que se impõe a isso? É pura ficcionalização. Como podemos querer que esses juízes que estão inseridos num contexto até cênico, dentro de uma unidade prisional, para realizar audiências de custódia, tenham um comportamento conforme a Constituição, se aqueles que são os guardiães da Constituição têm um comportamento oposto? E, em segundo lugar, isso é o mais grave, logo após a admissão de que era possível julgar a suspensão, ratificação dessa suspensão em caráter excepcional, resolveu-se fixar uma tese contra o texto expresso do artigo 316 do Código de Processo Penal. Quem tem acesso à gravação no YouTube dessa sessão verá, em diversos momentos, meu querido amigo de 40 anos, professor de processo civil da UERJ, presidente do Supremo Tribunal Federal, em diversas passagens falar que a fixação da tese era necessária para evitar que as pessoas fossem soltas. Portanto, esse ano de 2020 tem sido dramático. Esse mês de outubro, especialmente dramático, porque nos deixou um dos grandes nomes do Supremo Tribunal Federal, da história do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. E mais dramático ainda, porque o Supremo Tribunal Federal, que é esse intérprete da Constituição, mais do que intérprete da Constituição, nós viemos de uma ditadura. O Supremo Tribunal Federal tem que ser o garante da democracia, ele tem que ser o garante da Constituição. Ele excepciona a Constituição, excepciona as leis, ignora o parlamento, ignora a doutrina e diz: isso é para enviar uma mensagem para todos os juízes do país, para que eles prendam com mais absoluta tranquilidade. Daí, me permitam, todos que participam desse nosso encontro aqui, esse trabalho que é apresentado, e que tinha um nome, né? Eu tinha feito o prefácio com o nome, mas que ganha esse nome merecido de prisão como regra, ele é importantíssimo, porque, infelizmente, doutrina e leis não constrangem o abuso do poder. O que pode constranger são esses dados, são esses relatos, é mostrando exatamente como, no mundo real, funciona esse sistema de justiça criminal. Não deixo aqui uma mensagem, porque eu vi que colocaram aqui, a nossa querida Monique Cruz colocou muita tristeza, mas, Monique, não deixo aqui uma mensagem de pessimismo, não. Porque, olha só, quando eu estudei, quem comandava o país era Geisel, e as pessoas eram sequestradas pelos grupos paramilitares, e não tinha expectativa de nada, a expectativa era de tortura multiplicada, e nós conseguimos andar, a vida é dinâmica. Então, se o caminho que nós temos são essas nossas instituições, são as nossas pesquisas e a comunicação social, nós vamos por aí. E vamos fazer essa luta, como diria Perfecto Ibanes, num sentido generoso da palavra luta, não da violência, não da força, mas da argumentação. Vamos reforçar a aposta institucional, mas denunciando a hipocrisia e a farsa, porque esse é o papel das professoras e dos professores do nosso país. Muito obrigado, me desculpem por ter me alongado terrivelmente. Muito obrigado. Geraldo, muitíssimo obrigado, você não se alongou. Poderíamos deixar você falar mais 1 hora,